Pessoal, boa noite. Estou aqui com a Associação de Pais do Colégio Ezeba. Está aparecendo só minha voz, mas eles vão estar aqui repassando uma situação. A gente já tinha até adiantado que as escolas federais, algumas escolas federais estão aderindo ao ensino EAD e, infelizmente, a Ezeba, sem dar alguma justificativa razoável, não teve essa adesão ainda. Olá, boa noite. Meu nome é Leonardo, né? Eu sou pai de aluno na Ezeba e a gente faz parte, inclusive, da Associação de Pais e Docentes, que é a PD, da UFO, né? E realmente a gente está tentando aproximar, né, da escola para tentar conseguir um trabalho em conjunto aí, para a gente tentar fazer uma movimentação nesse momento tão difícil que o país está passando. Não só o país, o mundo, né? Então a gente está numa movimentação aí de tentar mitigar os impactos do coronavírus aí. E aí, em vez de esperar isso passar, na verdade a gente tem uma ação de colocar essas crianças, né, para um roteiro de estudo ou numa orientação educacional à distância, mas que não fique sem nada, sem nenhum auxílio ou orientação, né? Acho que é o mais importante. A justificativa que é dada para a gente é que esse método não traz uma eficácia, né? E também a questão da inclusão, né? Que foi colocado que muitas famílias que estão num processo de exclusão digital, que não possuem, vamos dizer, dispositivos para poder acompanhar ou serem orientadas, né? Então eles preferem, numa atitude, vamos dizer assim, de tentar manter essa inclusão, não fazer nada para não ter prejuízo para essa minoria, né? Em contrapartida, a maioria está sendo prejudicada, né? E acredito que assim, mesmo nesse processo que com certeza acontece, né? E aí, assim, isso ainda a gente não tem um censo, a gente não sabe a quantidade de famílias que estão nessa situação, não foi divulgada. A gente gostaria, inclusive, como, né, pais e associação, a ajudar essas famílias, né? A gente poderia estar criando grupos para adotarem essas famílias que estão excluídas, né, digitalmente, a gente levar material impresso para ajudar na orientação, para que essas crianças não fiquem aí sem nenhum tipo de atividade escolar, né, paralisada intelectualmente, vamos dizer assim, de uma certa maneira, né? Pessoal, boa noite. Meu nome é Homero, eu também sou pai e faço parte da associação. Nós hoje estamos trazendo aqui para vocês o seguinte: nós encaminhamos, como eu falei na última vez, um ofício lá para a reitoria da UFO e foi recebido pela UFO no dia 12, agora, portanto, terça-feira, o nosso ofício. Em contrapartida, nós recebemos um comunicado que veio da Ezeba, praticamente reiterando que a Ezeba continuará sem agir em relação a essas aulas virtuais. Só que nessa situação, o que acontece? Eles apresentaram como justificativa para não oferecer as aulas via EAD o fato de que há na escola um projeto político-pedagógico, tá, que não cabe modalidade à distância de aula. Eles inclusive colocam que existem ali alunos com deficiência, que na totalidade somam 51 estudantes, e que isso de uma certa forma fica inviável na prática das aulas via EAD. Só que nós contamos com uma escola que tem mais de 926 alunos. Então, nesse particular, quando eles subsidiam pela exceção a não utilização das aulas EAD, nós entendemos que eles estão prejudicando a grande maioria em detrimento da minoria. E aí nós trazemos uma informação que talvez ajude a vocês a entenderem melhor, que é o seguinte: a APD realizou uma Assembleia Extraordinária, Geral Extraordinária, na data de 24 de abril de 2020, e ali nós colocamos em votação qual era o interesse dos pais pelas aulas via EAD. E dentro dessa votação, houve a participação de vários pais que possuem filhos com deficiência.
E simplesmente tivemos um percentual de 91% dos pais que concordam com essas aulas via EAD, inclusive os pais que têm filhos com deficiência. Então, assim, nós estamos tentando buscar da ESEBA uma justificativa mais pautável para que essas aulas não se concretizem. E nós, em data recente, até na data do dia de hoje, tivemos a informação que a grande maioria das escolas federais, né, já hoje, praticamente semana que vem, segunda-feira, teremos aí 2 meses os alunos estão sem aulas, e nós já temos escolas federais, 6 no total, que estão ministrando aulas via EAD. Então, assim, nós já estamos com esse plano funcionando em algumas escolas federais. E simplesmente nós não encontramos essa iniciativa da escola aqui de Uberlândia, né? E o que nos traz maior preocupação é que a nossa reivindicação não está partindo de um interesse apenas quanto aos nossos filhos, mas já há uma mobilização política no sentido de gerar leis que determinam a realização dessas aulas via EAD. E o que é mais importante, existe uma súmula do parecer... Só um minuto, Homero. Ana Cláudia Rugai. Boa noite. Gostaria de saber se não existe nada que faça os professores da ESEBA darem aula. Então, não podemos sugerir ao governo que corte seus salários. Eu, como pagadora de impostos, não aceito que recebam... Não está dando para ver tudo aqui, peraí. Que recebam sem trabalhar e prejudicando minha filha. Há algo que se possa fazer? Ana Cláudia Rugai. Esse detalhe de corte de ponto, no caso, Charles, é uma reivindicação até antiga, né, em relação a quando ocorriam as paralisações ou quando ocorriam as greves. Até então isso não aconteceu. Mas a partir do momento que é implantada as aulas via EAD e o professor deixa de dar as aulas, aí sim, nessa situação que está ocorrendo agora da pandemia, eu não vejo como uma possibilidade, porque na verdade a ordem maior é pela reclusão, né? Então, para isso é preciso que seja primeiro implantado essas aulas por iniciativa da ESEBA. Eu estava falando agora há pouco que existe já no Conselho Nacional de Educação uma súmula, um parecer, que simplesmente legitima as aulas via EAD, no sentido de torná-las válidas para o calendário escolar. Então, para nós, é importante que a ESEBA ela compreenda o momento pelo qual todos estão passando e, naturalmente, passe a utilizar essa alternativa. Porque nós temos hoje um universo EAD à disposição. Então, assim, mesmo que a UFO não disponha de um recurso próprio, nós temos outras ferramentas para serem utilizadas. A exemplo, as escolas municipais estaduais estão começando a ter essas aulas via EAD, algumas já têm. Então nós temos que agora conscientizar que a ESEBA, como uma escola federal, ela teria, de alguma certa forma, de começar a seguir esse mesmo caminho para que os alunos não fiquem prejudicados. Quer passar uma mensagem final? Olha, na verdade... Vai ser feita alguma coisa caso eles... Perfeitamente. Olha só, nós estamos buscando aqui por todos os meios, tá? Evidentemente, conversar com a ESEBA e mostrar alternativas para a realização dessas aulas. Nós já estamos com toda uma papelada pronta para que a gente possa buscar junto ao Ministério Público, se for o caso, como uma alternativa para que isso realmente seja realizado aqui no Uberlândia. A judicialização dessa situação ainda não é uma alternativa para nós. Nós achamos que antes disso nós vamos conseguir resolver a situação junto com a ESEBA. Eu acho que é importante comentar também que foi colocado que a escola ela não possui recursos tecnológicos para ministrar, né, aulas em modelo remoto, né, o EAD, né? Só que assim, a gente conversou com especialistas, né, nessa área, que inclusive são da própria universidade, que hoje, porque existem sim ferramentas disponíveis, né, e lógico existem formas, diversas formas de se fazer essa questão do EAD. Não necessariamente precisa ser um vídeo ao vivo com as crianças ali online, né, participando, né, professor lá integralmente
disponível ali, toda a sala conectada, né? Assim, não necessariamente esse é o único modelo. Eu acredito que a gente precisa aprofundar, né, um pouquinho, né, e entender quais são as possibilidades, os recursos que a gente pode utilizar nesse momento e tentar aplicar alguma coisa. Assim, a gente está vivendo um momento ímpar no mundo inteiro. Todo mundo está se adaptando. A gente está vendo aí agora lives, né, para as pessoas se divertirem. A gente está vendo um aumento do e-commerce. A gente está vendo cada vez mais se falar em EAD, e-learning, né? E assim vai. E assim, a gente ainda está naquele modelo antigo, né? Falando que a nossa proposta ainda é aquele modelo presencial e não existe outra forma. Eu acredito que assim, daqui para frente, acho que a gente vai ter um novo normal, um jargão novo agora. O mundo não vai ser mais como ele era antes. Então, se alguém está esperando que a gente vai viver aquele mundo que a gente conhecia alguns meses atrás, eu acho que assim, precisa mergulhar um pouco mais, que o mundo está realmente mudando, tá? Eu estou já há 2 meses trabalhando em home office, não saio de casa, e assim, a empresa inteira já aderiu, né? E a gente vê que assim, dá certo, a gente consegue se adaptar. Então eu acredito que as nossas crianças precisam de uma orientação, eu acredito que os professores também vão conseguir se adaptar, mas a gente precisa sim do apoio de todo mundo, né? Os pais precisam também ajudar, né, orientar, estar mais próximo das suas crianças nesse momento, mas assim, é um momento ímpar que a gente está vivendo e a gente precisa da cooperação de todo mundo, e não simplesmente ter que ficar em eternas discussões e abraçando em problemas e restrições. A gente tem que buscar soluções nesse momento. Leidiane, Andréia, Charlize, a gente percebeu aqui vários pais comentando, e o que eles estão aqui realmente reivindicando um direito plausível e razoável. Aos pais, a gente pede que compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, se você também está nessa situação aí com seu filho ali na ESEB, eles têm possibilidades sim de dar aula e não estão fazendo, vamos compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso. E eu peço aí, se essa live chegar no procurador Kleber Eustáquio, que venha tomar um posicionamento. Não sei como é que eles podem fazer ali, porque são mais de um procurador, mas que um deles tome um posicionamento e venha aí intervir aí para esse coletivo de pais que estão reivindicando algo mais do que razoável. Inclusive o município de Uberlândia conseguiu já colocar o ensino em EAD, e a ESEBA, com professores ganhando salários altíssimos, estão dizendo que não consegue. A gente sabe que não dá para acreditar nessa história, né? Um grande abraço a todos. Pessoal daí do auxílio emergencial, hoje tem live às 21 horas. Vou repassar aqui para mais uma mãe ainda fazer um comentário. E a gente está falando agora sobre a situação dos pais com filhos no ESEBA, que eles estão reivindicando o direito de seus filhos terem aula no formato EAD. Sobre o auxílio emergencial, a gente volta às 21. Para os pais que estão aí, a gente peça que compartilhem a live. Boa noite, eu sou Kátia, sou mãe de aluna, faço parte da APD, Associação de Pais e Docentes da Escola. Eu quero trazer um detalhe que não foi falado com os meninos aqui. Nós sabemos da importância da aula presencial, nós não estamos pedindo essa substituição simplesmente porque não tem porque existem outras saídas. Nós não temos outras saídas, a gente está pedindo a aula online para eles não ficarem parados, não ficarem sem estudo. Por quê? Nós estamos passando por uma situação, estamos em isolamento, nós não sabemos o fim, nós não sabemos até quando. Por esse motivo nós estamos solicitando. Nós não temos uma data para voltar às aulas, para que as crianças voltem a ter estudos. Nós não queremos que isso aconteça. Como os meninos falaram, a gente tem que adequar, tem que haver meios da gente ajudar a todos. A APD está se disponibilizando para ajudar a escola, junto à escola, se houver as famílias que não têm condições, não têm acessos, né, às redes sociais. E então nós estamos tentando fazer tudo mesmo para estar junto com a escola
para poder os meninos terem aula, para eles não ficarem parados no tempo sem nenhum tipo de ensino. Então nós não estamos substituindo, nós não concordamos com a substituição da aula presencial pela aula online. Nós estamos pedindo neste momento que estamos em isolamento e não sabemos até quando vamos estar em isolamento. A cada data que se dá para o isolamento é prorrogada. Acabou de ser prorrogada. Era para voltar numa certa data, já foi para junho. Então nós não sabemos se chegar a 16 de junho que foi prorrogado, se vai alterar novamente. Até quando nossos filhos vão ficar parados sem ensino? Nós estamos... A Exeba colocou como uma exclusão as famílias que não têm acesso às redes sociais, mas sem ensino, sem nenhum tipo de ensino pela Exeba, nós estamos excluídos. Pessoal, na verdade até, o que acontece? Para sintetizar, pelo que nós recebemos aqui da Exeba, é muito simples de entender. A preocupação da Exeba, ela na verdade se fundamenta na questão de que alguns projetos que ela possui, as aulas não podem ser ministradas à distância. Mas a nossa reivindicação aqui não é por projetos específicos. Nós entendemos que muitas aulas podem ser ministradas via EAD. Então uma aula simples de história, matemática, português e assim vai, dá para ser ministrada dessa forma. Aquelas que não puderem ser ministradas via EAD e necessitar da presença do aluno, da aula com o professor diretamente, que essa então seja remanejada para aquele futuro próximo como eles acreditam que vai ocorrer. Então com isso, evidentemente, nós vamos estar cumprindo um calendário e afastando o risco da perda do ano do calendário corrente. Então a nossa preocupação está sendo essa. A ideia hoje não é levar aquela aula de qualidade presencial que nós sabemos que a Exeba pode oferecer. A ideia nossa, a preocupação é não deixar as crianças ociosas e que o ano não seja perdido. Então fazer alguma coisa, não há dúvida que é melhor que não fazer nada. Então o que nós estamos querendo buscar e conscientizar os professores, a direção e todos aquele corpo responsável é de que alguma coisa tem que ser feita. Então é isso, e nós agradecemos a participação de todos aí na live. Pessoal, boa noite. Ficamos felizes aí com a audiência e pedimos que compartilhe para que chegue até ele, chegue até o reitor e eles vejam que os pais não estão satisfeitos com essa situação. Grande abraço a todos.